presidente Lula disse que conversou, viu, Zaidan, com o Donald Trump sobre Cuba, e ele disse que teve do presidente a seguinte expressão, que o Trump disse que não quer invadir Cuba. Aí não adianta lá grande coisa, né? Não. Até porque ele fala, depois fala outra coisa. O Lula disse que não iria brigar com o Trump por causa da maneira como o Trump vê as guerras, né? Não é uma questão de como ele vê as guerras, não é isso. Não é uma questão de conceito, de opinião pessoal. É o que ele tem feito. Ações ilegais, criminosas, né? E no caso de Cuba, já transcendeu a condição de bloqueio, né? E aí é um crime, uma ação criminosa, levando à morte de pessoas, né? Então, essa ação criminosa tem de ser chamada pelo que ela é, uma ação criminosa. Como foi no caso da Venezuela, como continua sendo no Mar do Caribe. Não é uma questão de discutir opinião sobre Clausewitz, né, o conceito de guerra, nada disso. E no caso de Cuba, o Trump dizer que não quer, depois vai, depois não vai. Ele está em pleno confronto com o Irã e ele diz coisas distintas de 10 em 10 minutos. Né? 10 para as 2, estamos próximos de um acordo. 2 horas, eu vou destruir o Irã. 2h10, voltamos a conversar. E é um negócio assim, é uma torrente, não para de se pronunciar. Vai dizendo coisas opostas o tempo todo. Então essa não é uma garantia, né? É uma coisa que ele falou ali. Mas vai ter que fazer um jornal sobre Donald Trump. Ah, sim, o jornal do Trump. Né? Oferecimento. Porque o homem é uma usina de notícias, né, Ronald? Por falar em crimes, Zaidan, que você falava do crime cometido com o bloqueio, que já passou disso lá com a ilha de Cuba, mas Israel intensificou ainda mais os bombardeios no sul do Líbano e afirma ter eliminado um comandante do Hezbollah, mas a gente sabe que nos ataques a gigantesca, esmagadora maioria é da morte de inocentes. Tanto que agora a ONU, hoje, né, quinta-feira, Ronald, a ONU se manifestou oficialmente a respeito de uma questão específica. O número imenso de postos de saúde e hospitais atingidos em bombardeios. Né? Isso diz tudo. Né? E é aquela história, um prédio residencial, um prédio de escritórios, um hospital. Você não tem a menor ideia sobre quem vai morrer. Você não sabe quem vai morrer. E depois você diz, não, tinha um cara lá do Hezbollah, né? E se tinha ou se não tinha, não se sabe. E ainda que houvesse alguém do Hezbollah lá, definitivamente não justifica um ataque. Vai lá, manda um comando, né? Não, destrói-se o prédio. Então, a ONU se manifestou sobre locais destinados a atendimento público de saúde, hospitais, centros médicos, postos de saúde que foram atingidos. São centenas. E agora, hoje, quinta-feira, as ações de Israel foram para além de Beirute. Outras cidades libanesas também atingidas. E, claro, como você falou, com civis sendo mortos, né? Crianças, etc. É uma coisa indiscriminada. Você ataca lugares, você não sabe quem está lá. E não tem o menor problema. Não vê problemas nisso. E tudo isso com a afirmação de que há um cessar-fogo vigente, né, Ronald? Um cessar-fogo para inglês, entre outros povos, verem. Ô Zaidan, um abraço para você, para o Manuel, para toda a nossa audiência. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está aqui de volta, tá bom? Abraço, Ronald. Abraço, Clara. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora,
Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate, hoje até às 19h, hein? Termina mais cedo porque tem futebol na rede. E até lá, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação, através do Fala Galera. Com Emerson, Isaac e Luca à disposição, você escalaria os 3 da equipe titular contra o Maringá. Você que é bugrino, opine. 971021493. 971021493. E quem você escalaria no lugar de Murilo Cavalcante e como você montaria o meio-campo da Ponte Preta contra o Sport? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Hélio Cizenando tem mais 3 atividades para definir o time que vai a campo diante do Maringá. Treinador pode realizar mudanças em todos os setores da equipe. Emerson Barbosa, Isaac e Luca participaram da atividade desta quinta-feira e podem ser novidades para eles Cizenando, caso não sintam desconforto físico até segunda-feira, dia do jogo. Com apenas 4 gols sofridos, Guarani tem a segunda melhor defesa da competição, ao lado de Santa Cruz, Barra e Ipiranga. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Maurício Antônio exalta defesa e projeta jogo da vida contra o Maringá. Pautas da Ponte Preta. Exames confirmam lesão de Murilo e meio-campo tem vaga em aberto para a próxima rodada. Meia foi titular nas 7 rodadas da Série B e deve desfalcar a Ponte de 2 a 4 partidas. Sindicato dos Atletas divulga nova nota oficial e diz que acompanha com preocupação os atrasos salariais enfrentados pelo clube. Ponte não guarda boas lembranças do próximo adversário do clube na Série B. Última partida contra o Sport foi justamente na rodada em que a Macaca teve o rebaixamento decretado em 2024. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Sport. São notícias que nós estaremos dando relevo ao longo do programa de hoje até às 19 horas.
O programa tem, portanto, até às 19 para desenvolver aí o noticiário de Guarani Ponte, claro, os principais destaques do futebol pelo Brasil e também com a sua participação. Atenção, já já você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos para o jogo da Ponte, sábado, 18h30, contra o Sport. Já já, tá? Eu vou dar aqui a dica e aí você vai participar de um sorteio. Ingressos de cadeiras vitalícias, Estádio Majestoso. Já já, portanto, a dica, o que é que você vai ter que fazer para concorrer a esses 10 ingressos. Não são pares, serão 10 ganhadores e os ingressos serão retirados na loja da Macaca no dia do jogo, ou seja, no sábado às 18h30. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. No Switcher, o Elton Grimaldi também está hoje na operação. É o equipamento que corta a imagem e faz a captação aqui no estúdio digital. Corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite, mande aí um like para nós, manda um joinha. Muito legal ter a sua participação e também, né, você fortalece aí o nosso canal, que tem mais de 63 mil assinantes. Se você ainda não é assinante, seja, não paga nada, é de graça. Você concorre a presentes e ingressos também. Muito obrigado também para você que está aí no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado também para você que vai fazer a sua assinatura lá no meu canal. De graça também, não paga nada. E você vai prestigiar lá o meu canal, né? Vai ajudar também no fortalecimento do canal. Muito obrigado pela sua audiência. 17:08, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Notícia exclusiva em primeira mão aqui no Esporte em Debate. A diretoria da Ponte Preta acertou todos os salários que estavam atrasados com os funcionários da cozinha, segurança, portaria, enfim. Todos esses funcionários já receberam seus salários atrasados, restam nesse momento apenas o 13º, que foi feito um acordo entre diretoria e funcionários. Esses salários, o 13º salário desses funcionários será pago de forma parcelada e amanhã a expectativa é que a diretoria pontepretana também pague boa parte dos salários atrasados aos atletas profissionais da Macaca. Pelo lado do Guarani, hoje o volante e capitão do Bugre, William Farias, concedeu entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer algumas falas aí do volante do Guarani. Batista. 17:09, Esporte em Debate. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h12, hoje até às 19 horas, porque tem futebol na rede. O'Ringues e São Paulo, partida marcada para 7 da noite. Rogério Assis, o canhão do rádio, vai transmitir para você. Então, até às 7 da noite, muita informação, opinião e debate. E, claro, com a sua participação através do 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com temperos, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e a Mega Loja, em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você.
Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Ô, Batista, eu acho que eu decifrei porque que o Hélio não coloca o Kevin desde o início, né? E fica apostando nesses cavalos cansados aí. Que pega o Maranhão, que faz anos que não joga, e coloca ele em campo ao invés de colocar o Kevin, que tá aí batalhando, treinando todos os dias e tal. E o Hélio, que nunca viu o Kevin jogando realmente, né? Nunca viu. Vê ele treinando e tal. Nós que vimos ele jogando no Sub-20, no jogo lá contra o Corinthians e tal. A gente sabe da capacidade do moleque, mas ele não confia. E você sabe que eu descobri por quê, né? Imagino que eu descobri por que ele não coloca o Kevin em campo. Porque ele pegou uma implicância com a torcida e com a imprensa. Nós que ficamos pedindo o tempo todo o Kevin, né? Nós e a torcida e a imprensa, e ele pegou essa implicância com o moleque. Entendeu? Assim, tipo assim, pegou uma implicância, acredito que seja uma coisa pessoal com o moleque. E ele que diz que gosta de moleque da base e tal, esse tipo de coisa, né? Mas não é o que parece. E com isso ele está gerando ele está conquistando uma grande antipatia com a torcida e até mesmo, acredito, com vocês, a imprensa. Então é isso. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço. Não sei se é o caso do Hélio Cizenando, mas tem treinador que tem esse comportamento. Quando a imprensa está pedindo muito, quando a torcida está querendo, aí ele realmente não coloca para jogar. Eu estava em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, amistoso da seleção brasileira. Salvo engano, Polônia. Era um amistoso lá no estádio Santa Cruz. Parreira era o técnico da seleção. E naquela fase, o Edilson Capetinha, que estava no Palmeiras, estava voando, jogando muito. E a torcida querendo o Edilson Capetinha na seleção brasileira. O Parreira convocou, né? Imprensa, pressão, convocou o Edilson. E neste jogo lá em Ribeirão Preto, o Edilson estava no banco. O estádio inteiro gritando: Edilson, Edilson, Edilson. E o Parreira não colocou Edilson. O jogo foi aí de novo, né? No segundo tempo, várias vezes durante o segundo tempo, a torcida com aquele alarido que vinha das arquibancadas e chegava até tremer o estádio Santa Cruz. Edilson, Edilson, Edilson. E aí o jogo foi se encaminhando para o final e o Parreira fez 6 substituições. É o que foi combinado, jogo amistoso, né? Naquela época podia fazer somente 3 substituições, mas como era amistoso, foi feito um acerto lá com a seleção adversária. 6 substituições e não colocou o Edilson. Porque a imprensa estava pedindo, a torcida estava pedindo, a torcida pegou no pé do Parreira o tempo inteiro e ele não colocou o Edilson para jogar. Então são essas coisas que às vezes não dá para entender a cabeça de treinador de futebol. Não seria muito mais simples, jogo amistoso, não valia nada, com 6 substituições, não seria mais fácil ele trazer a torcida para o lado dele? Era a seleção brasileira, caramba. Trazer a torcida, coloca. A torcida tá pedindo o Edilson, coloca o Edilson. Mas não. Prefere peitar, né? Para mostrar que tem personalidade. Aqui não tem essa, não. Vai jogar aquele que eu... Aliás, o Parreira que não tinha convocado o Romário. Aí vai, eliminatória, vai, Brasil com dificuldade. E o Romário fora, e vai. Ele estava tentando empurrar para ver se não ia precisar do Romário.
Aí vai na última rodada, o Brasil não está classificado, Copa de 94. E aí vai enfrentar o Uruguai. Esse jogo já é estigmatizado, né? Aquela maracanazo lá, aquela história lá que toda vez que tem um Brasil e Uruguai, vem de novo aquela história de 1950. Brasil, amplo favorito, goleava todo mundo e tal. Na final, foi enfrentar o Uruguai no Maracanã e perdeu por 2-1, um jogo que provou um trauma profundo na torcida brasileira. E aí, o que o Parreira fez? Covardão, o Parreira, hein? Parreira pegou e convocou o Romário para esse jogo. Só que o Romário era outra conversa, né, Rubade? Romário foi convocado, topou a parada, foi lá contra o Uruguai, marcou 2 gols e saiu com aqueles pés de pato, né? Você já viu o Romário andando? Parece um pato. Andando e saiu lá com a capa de herói. E aí, o que o Parreira teve que fazer? Convocou o Romário. Talvez se não tivesse precisado do Romário, ele, por birra, não teria convocado o Romário e talvez não tivéssemos conseguido o título de 94 nos Estados Unidos. Então veja como são as coisas. O grande Parreira, campeão do mundo, com um lastro impressionante, admirável, ele fez isso com o Romário. Então, pode ser, né, que esteja fazendo isso também o Hélio Cizenando com o Kevin. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, ontem já no finalzinho do programa, né, eu trouxe a informação de que o Marcelo Chamusca assumiu o lugar do Gilson Kleina, lá na Itabaiana. Então, Marcelo Chamusca é o novo treinador da Itabaiana na Série C do Campeonato Brasileiro, para a disputa da Série C, né? E o zagueiro Manuel entrou no Tribunal Regional do Trabalho contra o Fluminense, está cobrando indenizações. O total que ele está pedindo, mais de 11 milhões de reais, está dando quase 12 milhões de reais que ele está pedindo na justiça ao Fluminense. E um detalhe importante, tem muita gente me perguntando quando será lançada a nova camisa, os novos uniformes do Guarani. Já tem data, será no dia 28 de maio. Informação quentinha. Já todos os detalhes no noticiário do Guarani, Batista. São 17h23, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar
o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Primeiro Guarani. Emerson, Isaac e Luca à disposição. Você escalaria os 3 na equipe titular contra o Maringá? Não. Eu escalaria desses 3 aqui só o Emerson na lateral esquerda. Isaac e Luca, para mim, banco contra o Maringá. Quem você escalaria no lugar de Murilo Cavalcante e como você montaria o meio-campo da Ponte diante do Sport? Rodrigo Souza, André Lima e Elvis, com o Brian Borges aberto do lado esquerdo. É isso que eu faria, Batista. 17h26, atenção você que é ponte pretano e quer assistir de graça. Guarani Esporte, sábado, 18h30, no setor de cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem o número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue a senha e o número de WhatsApp, mande nome completo, CPF e a senha. Repito, nome completo, CPF e a senha. Vai mandar para onde? Para o número de WhatsApp que está neste momento no rodapé da tela, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas durante o programa inteiro você vai achar este número lá no chat, no topo da página onde o pessoal deixa comentários. Fixado no topo da página tem o número de WhatsApp e também a senha. A qualquer momento no programa você pode entrar lá, pegar o número de WhatsApp e a senha. E aí vai mandar o nome completo, CPF e senha. Veja, não é o mesmo número que você manda mensagens. Não. Esse número que está lá no canal de vídeos é um número exclusivo para sorteios. Só usa esse número de WhatsApp para sorteio. Então, para mandar mensagem é um, para o sorteio é outro, que não tem nada a ver um com o outro. Então, entre lá para ver qual é o número de WhatsApp. Aproveita e aí manda um like para nós. E você que não fez ainda a inscrição do canal, faça, é de graça, não paga nada. E você hoje vai concorrer a 10 ingressos para a Vitalícia do Majestoso. Jogo Ponte Esporte. Não são pares, são 10 ingressos, 10 ganhadores. E o ganhador vai retirar lá na Loja da Macaca. Loja da Ponte Preta, loja 1900. Você olhando de frente ao estádio, portão principal, do lado esquerdo, tem lá a Loja da Ponte. Lá na Loja da Ponte, o ganhador, quando chegar, diga que viu aqui no programa o sorteio, participou, ganhou. Ou seja, você diga que você foi retirar o ingresso que você ganhou da Rádio Bandeirantes, tá bom? Então participe e boa sorte para você. 17h29, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte Debate da Bandeirantes, desta quinta-feira, dia 7 de maio.
Vamos dar uma olhadinha então rapidamente aí no nosso Fala Galera. Primeiro o do Guarani, com Emerson, Isaac e Luca à disposição. Você escalaria os 3 na equipe titular contra o Maringá? Escalaria apenas o Emerson. Talvez o Luca, numa briga aí com o Kevin. É isso. O Isaac, pela sua irregularidade, instabilidade técnica, um jogador que a gente defendeu aqui inúmeras vezes, mas que recebe as oportunidades e às vezes a gente pensa que não vai acontecer nada e ele arrebenta com o jogo. Aí fica todo mundo entusiasmado. Aí vem o Isaac de novo e ele some. É um jogador, com todo o respeito, meio vagalume. Acende, apaga, e agora ele perdeu espaço. Sabe por quê? Que o Carlos Eduardo mostrou um futebol de encher os olhos na última partida do Guarani contra o Santa Cruz. Então acho que Luca, estando em condições, pode retomar a posição com reservas. Talvez eu começasse com ele no banco. Isaac, realmente eu não iniciaria com ele, mas o Emerson, estando em condições, ainda é dono da lateral esquerda do Guarani, até porque o menino que entrou em seu lugar, o Renan, não foi bem. Infelizmente entrou, teve a chance pela contusão do Emerson contra a equipe do Santa Cruz e entrou também muito tímido. Não mostrou, apesar de ter qualidades, que está pronto para ser o dono da posição. Mesmo o Emerson, não sendo o Zé Mário, não sendo o Miranda, campeão brasileiro de 78, mas ainda está, nesse momento, estando bem fisicamente e clinicamente, ainda está acima do Renan Castro. É isso. E agora o Fala Galera da Ponte. Quem você escalaria no lugar do Murilo Cavalcante? Aí ele está contundido. E como você montaria o seu meio-campo para a partida da Ponte diante do Sport? Bom, aí nós precisaríamos ter uma posição ou uma informação a respeito de quem? Do Elvis. Elvis está em condições? Essa é a primeira indagação. Se estiver em condições, eu escalaria com André Lima, Rodrigo Souza e Elvis. Se Elvis não estiver em condições, eu escalaria com André Lima, Rodrigo Souza e Brian Borges. Batista. São 17h33, só uma correção. Eu disse agora há pouco que o ganhador do ingresso vai retirar da loja da Macaca. Até o último jogo era assim. A minha secretária Cidinha Marques me lembra que houve uma alteração. Agora a entrega dos ingressos será feita na sala principal do TC10, portaria 2. Então o ganhador não vai retirar mais na loja da Ponte, a loja 1900. Vai retirar no portão 2, é a sala do TC10, antes da abertura dos portões. Após a abertura dos portões, 2 horas antes da partida, a retirada passa a ser na sala VIP do torcedor camisa 10 TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros e das cadeiras vitalícias, portão 1. Então, se você for retirar o ingresso 2 horas antes do jogo, que hora que é o jogo? 18h30. Então, se a retirada for antes das 16h30, será no portão 2. Se for após as 16h30, se tiver mais próximo do horário do jogo, aí a retirada é no portão 1.
retirada, portanto, na sala VIP do torcedor camisa 10, o chamado TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros e das vitalícias ali no portão 1, tá bom? Então participe, boa sorte, já nós vamos proceder ao sorteio, lembrando que o programa termina mais cedo hoje, às 19 horas, tá bom? Participe e boa sorte! Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem na Colômbia, Corinthians e Santa Fé ficaram no empate por 1-1. O Fluminense, fora de casa, também empatou diante do Independente Rivadavia, da Argentina, 1-1. Universidade Católica do Chile e Cruzeiro empataram por 0-0. Hoje, mais brasileiros em campo. Às 7 da noite, tem Mirassol e LDU. Hoje também será a vez do Flamengo, 9h30, jogar na Colômbia contra o Independente Medellín. Hoje também pelo grupo do Corinthians, tem Platense e Peñarol. Na classificação da Copa Libertadores da América, grupo do Corinthians, o Timão tem 10 pontos. O Platense, que joga hoje, tem 6, pode chegar a 9. O Santa Fé, 2 e o Peñarol tem apenas 1 ponto ganho. É a situação, portanto, do Corinthians na Copa Libertadores da América. Já pela Copa Sul-Americana, ontem também tivemos partidas com a participação de times brasileiros. O Vasco, fora de casa, virou o jogo para cima do Audax italiano pelo placar de 2-1 no Chile. 2-1 também a vitória do Botafogo sobre o Racing. Vasco e Botafogo estão na liderança dos seus respectivos grupos. Hoje é dia do São Paulo, 7 da noite, pegar o O'Higgins da equipe chilena, né, que disputa, portanto, a competição.
Copa Sul-Sudeste, ontem nós tivemos a definição dos classificados e os confrontos da próxima fase da competição. Os seguintes resultados: o Avaí venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, Volta Redonda perdeu em casa para o Novo Horizontino 2-1, São Bernardo e Caxias empataram por 1-1, o Juventude bateu o Tombense por 2-1, o América Mineiro venceu o Cianorte por 3-2 e o Operário perdeu para a Chapecoense pelo placar de 2-1. Próxima fase da Copa Sul-Sudeste, semifinal, 2 jogos. Novo Horizontino vai pegar a Chapecoense, primeiro jogo com o mando do time paulista, e o Volta Redonda vai encarar o Avaí, primeiro jogo com o mando do time carioca. Lembrando que, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o time da Ponte Preta volta a campo no sábado, 18h30, para encarar o Sport no estádio Moisés Lucarelli, e o Guarani joga apenas na segunda-feira, 8 da noite, contra o Maringá, no Paraná. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h42. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender quem valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático, para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. São mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes! 17h43. Breno Beretta, destaques do Guarani para o noticiário que você vai colocar no ar já já. Diz aí, bebê. Bom, Batista, eu vou falar a respeito do time, né, que treinou hoje pela manhã no CT. Vou mostrar, quem tá no YouTube vai ver o gramado, o novo gramado do CT. Vou falar sobre a camisa do Guarani, a nova camisa Reebok também, e já projetar o time para o jogo de segunda-feira contra a equipe do Maringá. Quem sabe alguma novidade sobre as eleições, porque o Guarani está aguardando ainda hoje uma resposta da juíza Ana Lia Beal a respeito dos pedidos que o Guarani fez para tirar algumas dúvidas com relação às eleições que, a princípio, segundo o doutor André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo, o Guarani deve marcar para o dia 22 desse mês, Batista.
17h44, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, como eu disse no meu destaque inicial, ainda na abertura do Esporte em Debate, a diretoria da Ponte Preta segue trabalhando para regularizar os salários atrasados com os funcionários e também com os atletas. E em busca dessa regularização, a diretoria deu um passo muito importante nessa quinta-feira. Na semana passada, eu havia falado aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes que a diretoria havia pagado parte dos funcionários do clube e hoje a diretoria da Ponte Preta acertou o restante dos valores que faltavam a esses funcionários que são registrados na CLT. Funcionários, por exemplo, como os funcionários da cozinha, da portaria, da segurança, enfim. Pagou todos os salários atrasados desse pessoal e aí só ficou para trás o 13º, mas foi feito um acordo entre a diretoria e também esses funcionários que os 13º salários de cada um desses funcionários será pago de forma parcelada e esse pagamento já deve acontecer, o início desse pagamento já deve acontecer na semana que vem. E com o elenco da Ponte Preta, com o grupo de jogadores, eu também aqui falei na semana passada que o Eberlin, que é vice-presidente e também diretor de futebol da Ponte Preta, havia se reunido com o elenco, havia conversado e prometido que entre amanhã, sexta-feira, dia 8 de maio, e a próxima sexta-feira, dia 15 de maio, seria pago também os salários para os jogadores. A informação que eu tenho é que hoje foi confirmado novamente pela diretoria pontepretana que amanhã, sexta-feira, os jogadores vão receber pelo menos uma folha salarial, vão receber pelo menos um mês de salário. Lembrando que na semana passada eles já haviam recebido os bichos aí pelas vitórias. Então, boas notícias pelos lados do Moisés Lucarelli. Ontem o Tigrão até brincou aqui no ar que um ouvinte perguntou sobre salários e o Tigrão falou assim, vamos fazer um combinado. Quando tiver novidades sobre salários, a gente informa. Então, trazendo aqui em primeira mão, a Ponte Preta dando passos importantes aí para a regularização dessas pendências financeiras. E isso é muito importante, porque no sábado a Ponte Preta já volta a campo, tem um jogo muito difícil pela Série B. A Ponte Preta vai receber o Sport, que atualmente é o 3º colocado, está invicto na Série B, vem de 2 vitórias consecutivas na competição, bateu o Novo Horizontino lá na Ilha do Retiro por 1-0 e depois venceu o Ceará também na ilha por 2-0 e ontem, pela Copa do Nordeste, a equipe do Sport conseguiu garantir a vaga também para a semifinal. Ontem o Sport recebeu o Asa de Arapiraca, venceu por 1-0, gol de falta do Felipinho, lateral esquerdo. Bom a Ponte Preta ficar de olho aí com as jogadas de bolas paradas da equipe do Sport. Como eu disse, Felipinho, lateral esquerdo, marcou um golaço de falta e garantiu a vaga do Sport aí na semifinal da Copa do Nordeste. E agora falando um pouco mais sobre a Ponte Preta, o treinador Rodrigo Santana entende que esse jogo de sábado é muito difícil e ele não vai poder contar com o jogador, que para o Rodrigo é peça indiscutível, é um titular indiscutível nesse time da Ponte Preta, que é o Murilo Cavalcante. Desde o início da Série B, nas 7 rodadas até aqui, o Murilo Cavalcante foi titular em todas elas e por ter sofrido uma lesão muscular na coxa, hoje e ontem o Murilo passou por exames, foi confirmada essa lesão muscular na coxa e deve desfalcar aí o time da Ponte Preta por pelo menos 2 ou 3 rodadas. E além do Murilo, outro jogador que também está fora é o Luiz Felipe, atacante, recebeu o 3º cartão amarelo na última partida contra o São Bernardo e por isso é mais um desfalque confirmado para a partida de sábado contra o Sport. O Rodrigo Santana ainda não definiu o time que vai a campo no sábado. Essa definição deve acontecer amanhã, na última atividade da Macaca antes da concentração para a partida de sábado. A Ponte Preta treina amanhã pela manhã e depois já se concentra para a partida de sábado contra o Sport. Batista? São 17h49 e aí CH Ponte pega o Sport. Jogo duro, jogo difícil, mas também não tem jogo fácil nesta Série B. Qual vai ser o comportamento da Macaca em CH?
Eu espero que seja bom e muito diferente da partida contra o São Bernardo. É isso que eu espero. Garantia eu, infelizmente, não tenho. Apesar da dificuldade do jogo contra o São Bernardo, eu não esperava que a Ponte errasse defensivamente falando como ela errou. Né? Vários valores individuais que vinham bem foram mal contra o São Bernardo. Agora, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer algumas modificações. Eu acho que uma, repetindo o que ele fez em São Bernardo, é efetivar o Rodrigo Souza como primeiro volante. E se tiver condição, o Elvis no meio-campo deslocando o Brian Borges para o lado esquerdo. Agora, se isso não for possível, o Elvis não tiver condição, deve formar a Ponte, um meio-campo, com Rodrigo Souza, André Lima e Brian Borges. E aí pode ser Baianinho, pode ser... Bom, enfim, aí fica um pouco mais complicado, não é? Pelo menos para mim, fica um pouco mais complicado. Pode ser o Miguel, né? Mas são sugestões aqui não com segurança, porque a irregularidade de alguns atletas, ela não recomenda. E outra coisa que eu faria é voltar o David Braz para a zaga. É isso que eu faria no lugar do Márcio Santos, ou do Márcio Silva, ou do Márcio, né? Então eu faria, se tiver condição, senão permanece a mesma zaga que foi mal, muito mal, diante do São Bernardo. Agora, do outro lado, ontem eu acompanhei a partida, não foi nenhuma enormidade, não foi nem de longe uma partida que pudesse a gente comparar com uma partida da Champions, por exemplo, ou da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Sport venceu, foi para a final da Copa do Nordeste e não tomou gol. Então, aquela solidez que eu fiquei com a impressão da penúltima partida que assisti, ela continua da mesma maneira. A Ponte, para poder ganhar o jogo em casa, e é o dever dela, ela tem que... Os erros defensivos ela não pode cometer mais, ou minimizar muito, e ter uma fluência de jogo que não aconteceu diante do São Bernardo. Detalhe, se jogar esses dois, melhora a qualidade técnica, mas o time fica mais lento. Portanto, vamos torcer e aguardar, Batista. E para você, Tigrão, também a mesma pergunta, né? O que aconteceu em São Bernardo foi pontual ou a Ponte vai ter aí uma recaída? A Ponte tinha mudado o comportamento, né? Foi elogiada por nós. Conseguiu 2 vitórias consecutivas. E aí tombou de bico, errou em demasia no jogo diante do São Bernardo. Pontual ou qual vai ser o comportamento aí da Ponte nesse jogo diante do Sport, hein, Tigrão? Eu acho que foi pontual. Porque não há uma explicação plausível, técnica ou científica, mas lá em São Bernardo parece que toda vez a Ponte joga com as pernas amarradas. Pode estar com salário atrasado, salário em dia, salário pago antecipado, bicho do tamanho de um hipopótamo. Parece que lá a Ponte nunca joga. Então eu acho que foi pontual e eu espero que o time retome aquele bom nível, pelo menos de entrega, de aplicação, de intensidade que nós vimos nas partidas anteriores àquela que assistimos no último domingo contra o São Bernardo lá no 1º de maio. Né? Quanto ao time, eu quero pontuar aqui que a Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista, começou muito instável, depois teve uma melhora, felizmente, tanto é que conseguiu, com muitas dificuldades, mas fechar a rodada fora da zona de rebaixamento, ela que estava na zona de rebaixamento, e apesar da vitória, da derrota sofrida, uma derrota ruim demais, com desempenho ruim contra o São Bernardo, a Ponte não voltou para a zona de rebaixamento. Isso é graças aos 6 pontos consecutivos que a Ponte ganhou contra o Avaí e contra o América Mineiro. O Avaí fora de casa e o América Mineiro em casa. E antes disso, a Ponte vinha realmente com um nível de aproveitamento historicamente muito baixo. Não me lembro de um índice de aproveitamento em todos os jogos da temporada, se pegarmos aqui um recorte de 2026, com um índice de aproveitamento tão baixo. E o David Braz estava no time. Então, o David Braz, eu gosto,
Eu acho que é um líder positivo, é um cara que tenta inflamar o time, que orienta, que é muito experiente, mas tecnicamente nós vimos todas as limitações do David Braz. E eu também não tenho procuração, nem tampouco nenhum nível assim de convicção plena para ficar aqui defendendo o Lucas Cunha e o Márcio Silva. Mas a grande verdade é que esses caras entraram no momento em que a Ponte acabou reagindo dentro da competição. E o Márcio Silva estava no banco o tempo todo, do David Braz, do próprio Lucas Cunha. E eles jogaram até que o David Braz se contundiu. Não tivesse se contundido, indo bem ou indo mal, sendo vulnerável e lento ou não, sendo líder positivo ou não, fazendo algumas boas partidas ou não, ele não teria saído do time. Agora, que a zaga não foi bem, vai voltar. Se fosse o Oscar Bernardi, sim. Polozzi, Nenê Santana, Juninho, André Cruz. Não, mas respeito a carreira vitoriosa, longeva, vitoriosa e respeitosa do David Braz, mas eu estou falando do momento. Não estou falando do David Braz do Santos, do David Braz do Fluminense. Estou falando do David Braz atual, um jogador útil, importante, que esteja no elenco. A qualquer momento, sim, pode voltar a ser titular, não há nenhum problema nisso. A Ponte tem que se apoiar no profissionalismo dele, na sua experiência, na sua liderança, está tudo certo. Mas para esse jogo ainda não. Só por um jogo em São Bernardo, eu já desmonto de novo uma zaga que tinha encaixado. Mas é que o David Braz, ele é o guru do treinador, ele é um líder dentro de campo, ele tem que jogar. Bom, aí não é mais comigo, eu estou falando do futebol da maneira que eu concebo, do jeito que eu coloco aqui as minhas avaliações e a minha conceituação a respeito de futebol. Não voltaria, levaria para o banco, a qualquer momento volta, deve voltar a ser titular, mas se nós estamos dizendo que foi uma derrota pontual, uma atuação abaixo do que era esperado e que agora a gente tem que ver se retoma, por que é que a gente já vai promover, se foi pontual, um estrago e uma mudança em algo que vinha dando certo? Eu não faria isso. Agora, tem algumas posições que serão obrigatoriamente modificadas. Murilo Cavalcante não vai jogar. Luiz Felipe não vai jogar. Um contundido, outro suspenso. O suspenso é o Luiz Felipe. Contundido é o Cavalcante. Aí, Pedrinho está nos ouvindo, como sempre. Não vai nem no banheiro, porque ele quer estar atento e operante. Tô aqui, Só vai no banheiro hoje às 19h01. E se tiver apertado, segura a onda aí, porque a próstata é novinha. Queria dizer para você o seguinte, e o Elvis? Vai para o jogo ou não? Porque daí a gente sugere aqui o que a gente faria, com uma informação um pouco mais consistente. Ou ainda é segredo guardado a 7 chaves? É segredo guardado ainda a 7 chaves, ô Tigrão. Amanhã é o último treino, treino a pronto, né, como a gente se diz. Vou tentar descobrir para amanhã. Tô tentando desde o início da semana. O Elvis tá treinando, o pessoal lá da Ponte mais liso que bagra ensaboado. Sabonete de bola. É difícil, você pega por cima, ele sai por baixo, pega de baixo, ele sai por cima, é complicado. Mas, se o Elvis, então tá aqui, tem o C, porque a gente não tem a informação. Se ele tiver condição, tem que ir pro jogo. Aí o Brian Borges faria o quarto homem de meio campo, segunda linha ofensiva à frente do Kebson pelo lado esquerdo. Não seria terceiro atacante. Ele flutua bem. Parece tanto um pouco mais aberto, como vem por dentro, como faz a diagonal. É um jogador, inclusive, taticamente muito interessante. Se o Elvis jogar, ele faz o falso ponta esquerda, bem falso mesmo, bem pseudo, para fazer mais um quarto homem de meio campo, com uma ocupação de espaço, estrategicamente, quando for o momento, circunstancialmente dentro da partida, fazendo ali um terceiro homem de ataque pelo lado esquerdo, uma segunda linha ofensiva à frente do Kebson. Agora, se não jogar o Elvis, não tem jeito. Aí o Brian tem que jogar um pouco mais centralizado. Ele tem que jogar entre os atacantes e o André Lima e provavelmente o Rodrigo Souza. E aí tem que aparecer um atacante para o lugar do Luiz Felipe. E aí?
E aí, Eli, daí do céu, o que você faria? Ah, já ouvi aqui, Eli. Boa sugestão. Vou com Eli Carlos. Eu começaria com Miguelito. Miguel da base. Miguel do acesso. Miguel Talismã. Põe Miguel. Se não der certo, tem outras opções de banco que devem ir para o banco. Rodriguinho, Brandão, né? Brandão até agora ainda não encaixou, mas vai que, né? Mas eu começaria com o Miguel se o Elvis não jogar. Se o Elvis jogar, um ataque com Diego Tavares, Potker e Brian Borges, mais ou menos isso. E o setor de meio campo, convencionalmente aqui, para ficar um pouco mais didático, com André Lima, com Rodrigo Souza e com Elvis. Se jogar o Elvis. Se não, tem que trazer o Brian Borges na do Elvis e aí, Miguel. A zaga. Thales. Não dá para perder a posição. Não é um avião, mas eu acho que joga mais bola do que o Lucas Justen. Começaria com o Thales, Diogo Silva lá atrás, o goleiro, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson. Mais ou menos por aí. Então a dúvida, ela flutua em 2 compartimentos do time. O Elvis jogando, resolve. Ah, mas como é que ele tá? Tá pesado? Tá mais leve? Tá lépido? Tá com mobilidade? Tá lentão? Bom, aí o treinador que avalia. E o médico libera ou não. Então vai o Elvis. Aí mexe em nada. Sai um meio-campista e entra outro. O Elvis não jogando, aí tem que mexer em 2. Aí tem que mexer em 2 compartimentos. Tem que mexer no lado esquerdo do ataque, né? E tem que mexer também no meio-campo. Então você tem que mexer em meio-campo e ataque. Jogando o Elvis, mexe só no meio. Elvis no lugar de Murilo Cavalcante e estamos conversados. É por aí que eu iria e eu espero que a Ponte não ensopou a mão ainda, né, Batista? Mas parece que até amanhã dá aquela leve umedecida. E é muito melhor umedecida do que totalmente seca e árida. Dando uma umedecida de leve, sem molhar e sem ensopar, que seria o ideal, só umedecendo, já dá para dar uma passada lá no IGA e fazer a despesa do mês. Tá ruim, mas tá bom, Batista. É isso aí, você está comendo quiabo no mesmo prato do Matozinho. Carlos Lemos Matozinho. Coloca Miguel, driblador na ponta esquerda. E você, né, pediu aí para colocar o Miguel. O Matozinho também está pedindo para colocar o Miguel. Meio campo, diz aqui o Matozinho. Brian, Elvis, Vivo, André e na lateral direito, Júlio. Aí já discordou, né, do Tigrão. Aí ele tá pedindo o Júlio na lateral direita, o Tigrão mantém o Thales. E o Júlio, é interessante isso, interessante ou curioso. Interessante é outra coisa. Aliás, tem uma coisa engraçada de quando eu era moleque, né? Quando a senhora estava esperando o neném, o meu pai falava, está em estado interessante. Olha que bacana. Então, interessante é uma coisa, né? E curioso é outra. Então, nesse momento, eu acho que o termo mais apropriado é curioso. E o que é curioso? Queria também uma ajuda do universitário, já pós-graduado, Pedro Piscinato. Por que o Júlio não tem figurado nem no banco? E quem tem ido para o banco é o Justen. O Justen é melhor do que o Júlio? Ou a base tem que esperar a vez dela? Me ajuda aí, ô Pedrão. Batistão, Tigrão, cabeça de treinador. Teve um período, acho que em 2 ou 3 rodadas, o Justen estava com um problema no tornozelo, não ficou à disposição do Rodrigo, e aí o Júlio até chegou aí para o banco, acho que em 2 ou 3 rodadas, mas não foi utilizado. Aí assim que o Justen se recuperou, voltou aí para o banco de reservas e o Júlio foi esquecido novamente. Por falar em lateral direito, só para completar a informação, o João Gabriel, garoto da base da Ponte Preta, foi emprestado para o Primavera. Vai ter mais minutos aí em campo, vai disputar a Copa Paulista pelo Primavera. João Gabriel, lateral direito da base da Macaca.
E pode ter certeza que se o empréstimo for só até o final do ano, ele é bom jogador, vai se adaptar bem numa pressão menor, sabe jogar. Tenha certeza você que pode ser que o João Gabriel dispute a Série A1 do Campeonato Paulista no ano que vem pelo Primavera. A gravidez é chamada de estado interessante porque é um período único na vida da mulher. É um período de intensas transformações. Único por vez, né, Batista? Muitas vezes. Minha mãe ficou, então, em estado interessante 10 vezes. A minha mãe, 9. Então. Morreram 7. Vingaram 2 só, né? Nós estamos em 9 aqui, porque um que não sobreviveu, José. Homenagem ao pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. José, 24 horas de vida apenas. Agora os outros 9, graças a Deus, estão todos neste plano. Graças a Deus. Então, por ser um período de transformações físicas, emocionais, sociais também, né? A mulher fica privada de uma série de coisas. É o chamado estado de graça. Período mágico. Então, por isso, é chamado de estado interessante. Batista. E você teve uma novela que marcou época, chamada Éramos 6. Belíssima no seu caso, novela. Você poderia dizer, né? Belíssima novela. Belíssima. E você, aliás, muito triste essa novela aí, né? Ela se reportava à época do MMDC, da Revolução Constitucionalista de 1932, né? E Martins Miragaia Drauzio Camargo era integrante na trama, na dramaturgia da família. Era um dos 6, né? E você, né, Batista, provando que tem um ditado popular aí, eram em 9. Lamentavelmente, 7 faleceram recentemente. A sua única irmã viva nos deixou. Tenho certeza que está muito bem cuidada. Ela que foi sua segunda mãe. E você, insistentemente, dos 9, é o único hoje. Provando que a voz do povo é a voz de Deus. Que erva ruim geada não mata. 18h07, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento:
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Já, sorteio de 10 ingressos para a Ponte Preta Esporte. Partida marcada para sábado, 18h30, ingresso de cadeira vitalícia. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp, tem uma senha. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha para o número que está aparecendo lá no canal de vídeos. Neste momento, no rodapé da tela, mas durante todo o programa, lá no topo do chat. Lá tem o número do WhatsApp, tem a senha também. Então é o seguinte, você vai mandar nome completo, CPF e a senha para concorrer a 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Então participe e boa sorte para você. Já, 19 horas, tem O'Rings e São Paulo. Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. Programa termina, portanto, um pouco mais cedo. Se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente. Tem uma tensão a mais, não é? Um sentimento mais ardente fica ainda maior quando você já faz aquela fezinha. Pode apostar, e para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. KTO, se bater o seu palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater o palpite, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Batista, já eu vou trazer uma informação exclusiva a respeito das eleições do Guarani. Mas para não perder tempo, primeiro eu vou falar da Reebok, porque a Reebok, como que funciona, né? O Guarani divulgou hoje que a Reebok já tem data para lançar os novos uniformes. Aliás, o Guarani vai lançar junto com a Reebok, né? Os novos uniformes do Bugre. Que data será essa? No dia 28 deste mês. Dia 28 é uma quinta-feira. Então, no dia 28 de maio, todo mundo que está me perguntando diariamente, o Guarani vai lançar os novos uniformes. O enxoval completo da Reebok a partir do dia 28 de maio. Vale lembrar que essas novas camisas, tanto a verde quanto a branca, vão chegar na casa dos R$400. Aí eu já questionei o Adriano Hintze, né, a respeito de camisas mais baratas. Ele disse que já foi pedido para a Reebok, mas vai chegar um pouquinho depois. Camisas que seriam um pouco mais baratas, né?
uma linha um pouco inferior, mas de qualidade boa, como é a qualidade da Reebok. Então, novos uniformes, as novas camisas serão lançados oficialmente no dia 28 de maio. Vamos direto e reto ouvir o William Farias, que hoje falou em entrevista coletiva, deu uma bela entrevista, eu até tirei um trecho grande, muito importante, inicialmente dele falando, né, a respeito do gol que ele fez, a entrevista que repercutiu bastante depois do jogo, ele até dizendo que não foi tão bem na partida, mas ele foi importante para conquistar o resultado. É natural isso, né? A gente tem essa noção, né, de quando a gente está fazendo uma boa partida e quando não está. Quando está errando aquilo que às vezes você não está acostumado a errar. E para mim, de forma natural, até porque meu trabalho é exposto. Não tem como eu querer enganar alguém, né? Não tem como eu, por exemplo, eu errar um passe e falar assim, não, peraí, vou fazer de novo aqui. É exposto, é ao vivo e a minha avaliação também. Eu não tenho problema nenhum. Talvez não foi a primeira vez que eu tenha ido mal e também não vai ser a última, né? Outras vezes irão acontecer, até porque tudo que a gente faz no campo não é uma programação, né? A gente tem tomadas de decisões, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E talvez eu falei aquilo ali também assumindo a responsabilidade, né? Que é do meu perfil, assumir responsabilidade, né? Trazer para mim aquilo que é meu, como essência, como caráter, e até mesmo é repetitivo, né? Falar aquilo que vocês viram. Realmente não estava fazendo um bom jogo. E vida que segue, né? A gente humaniza um pouco, né? Quando a gente dá uma entrevista assim mais sincera, né? Sinceridade sempre foi uma das minhas características também, né? Papel de assumir responsabilidade e não tenho vergonha disso. A gente assume responsabilidade, a gente assume as pressões e tenta encarar isso com o maior equilíbrio possível. William, bom dia. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O Hélio fez 2 mudanças importantes. Ele colocou na zaga o Maurício Antônio, no meio-campo Carlos Eduardo, porque ele está testando ainda o time no início do campeonato, né? E deu mais consistência até para a defesa. E vocês hoje, ao lado do Ipiranga e do Barra, têm a segunda melhor defesa da Série C, perdem só para o Amazonas, né? Queria que você falasse sobre a importância desse entrosamento, né? Jogadores que você conhece desde o Paulistão jogando junto. O Emerson na esquerda, o Maurício Antônio, o Jonathan, você protegendo a defesa. E também queria que você falasse sobre essa disputa agora sadia no meio-campo, porque tem você, que é um dos titulares absolutos do time, tinha o Natan do seu lado, que voltou agora, já está à disposição, recuperado, fez muita falta para o time, mas entrou o Carlos Eduardo, tem o Ralf também à disposição. Queria que você falasse também dessa disputa sadia no meio-campo. Vou falar primeiro do conjunto, né? No sentido de quanto mais a gente tiver minutos, mais jogos, né? Falando assim de um tempo recente, quanto mais você tá jogando com os companheiros, mais você entende, né? Às vezes, como o companheiro quer receber um passe ou na marcação ou alguma coisa assim, quanto mais tempo você tiver com eles, mais entrosado fica. E para mim é de fundamental importância que apareçam jogadores talvez que não tinha tantos minutos, né, e que agora estão tendo, que faz com que o grupo cresça, né? Acho que nas minhas primeiras entrevistas que eu dei aqui, eu falei sobre essa competitividade, que ela deveria existir e que conforme cada posição tivesse atletas que estivessem buscando seu espaço, elevaria o nível dos outros companheiros também, e tem que ser assim. Vejo que o sarrafo está subindo, né? Os atletas têm entrado bem nas partidas, e isso faz com que a gente melhore a nossa performance também. William, uma das principais cobranças da torcida é que o Guarani seja ofensivo, que marque mais gols, e o próprio Hélio já disse
em uma das entrevistas que o primeiro objetivo dele é não tomar gols. E o Guarani agora está se reorganizando, né? Como que você vê essa situação do time ter que ser bem equilibrado lá atrás e a bola ter que chegar mais nos atacantes também? Tanto é que nesse último, no gol seu, a gente mostra a origem da jogada, foi dos seus pés que saiu para o Parede conquistar o escanteio, né? Conseguiu o escanteio ali. E você já teve vários companheiros diferentes com características diferentes ali no meio campo, como o Cauã Jesus, como o Isaac, agora o Carlos Eduardo, o próprio Natan. Como que você vê essa situação? Assim, cara, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, né, cara? Tem que ter equilíbrio, eu acho que tem que ter uma boa defesa. E assim, você meio clichê, né? O quanto menos a gente sofrer e o quanto mais a gente fazer com que o adversário sofra, a gente tem mais possibilidades de fazer gol. Isso não quer dizer que a gente vai sair dali vitorioso, porque trata-se de futebol, né? Agora, que a gente tem tido um volume maior, isso é evidente nesses primeiros 5 jogos, volume, posse de bola, estamos tentando, rodando a bola de um lado para o outro. As equipes que vêm jogar contra a gente, eu acho que o Santa Cruz aí foi a equipe que mais saiu para jogar, no meu modo de ver. Se você reparar, se você puxou realmente desde o início da jogada, a gente ficou praticamente 1 minuto com a bola no pé, rodando de um lado para o outro, tentando achar espaço. Encontramos uma jogada por dentro, tocamos no parede, escanteio e saiu o gol. Então, tipo assim, a gente tem buscado as melhores chances, as melhores oportunidades e assim, não vejo tantas chances claras porque os adversários, a maioria, se fecha. O Ferroviária jogou com linha de 5 quando na fase defensiva, Itabaiana jogou com linha de 5 na fase defensiva também. Então, a gente tem procurado, tem rodado a bola, ficado com posse, finalizado, escanteio, bola parada. E assim, o quanto mais a gente criar, o quanto mais a gente tiver essas oportunidades mais claras, mais chances a gente vai ter de fazer o gol e que a gente consiga, né? Esse eu não consigo te fazer uma análise fria, mas assim, o que eu posso dizer é que a gente está tentando e você fez a análise do gol e foi isso, entendeu? A gente está buscando criar as melhores oportunidades para os atacantes também fazerem os gols. Hoje em dia a gente não tem muito tempo para, são mais entrevistas coletivas, mas para até humanizar os jogadores, né? Até na saída do gramado você falava a respeito da importância do seu gol, que o seu filho pedia. Como que foi dentro de casa para você esse gol? O que representou, né? E o que tem representado a cidade de Campinas também? Porque até quando você chegou, você falou da necessidade do cuidado com relação a um dos seus filhos, de ficar mais próximo, que Campinas tem essa estrutura. O que está representando jogar no Guarani e dessa evolução ao lado da sua família e do seu filho para você também? Desde o início eu sempre comentei que Campinas tem sido muito bom para mim e para minha família, né? A gente ficou praticamente 2 anos, né, longe do meu filho por causa de falta de tratamento na cidade de Novo Horizonte, porque não tinha tratamento, então eu fiquei 2 anos longe do meu filho mais velho. E quando a gente veio para Campinas, a gente vê uma cidade estruturada. O meu filho mais velho tinha ficado em Curitiba, que também é uma cidade estruturada, mas Campinas tem sido melhor. Nas questões dos tratamentos, os especialistas que estão cuidando dele, tudo. Escola para os meus outros 2 filhos tem sido uma bênção também para eles, né? A minha esposa tá bem adaptada à cidade e tudo. O clube aqui tem me dado todo o suporte. Eu tenho sido muito feliz aqui nesse clube. Tenho vivido intensamente aqui cada oportunidade que tem sido me dada, seja ela de treino ou de jogo. E o gol que eu fiz ali, eu acredito muito em Deus, né? Acredito no sobrenatural, acredito que as coisas não acontecem
por acaso, não acredito em coincidência. Não costumo fazer bola parada, como eu falei na entrevista, não sou um cara que treino, faz 20 anos que eu fico na fase defensiva, sempre na sobra, e senti de ir para a área naquele momento, e a bola, até brinquei com os meus companheiros, falei, cara, será que essa bola vai vir aqui? Tá vindo, e veio, então, tipo, é isso que eu tenho crido, acredito que vai ter muitas coisas boas aqui ainda, nesse clube, o melhor ainda sempre está por vir. Acredito que esses resultados, talvez que a torcida esteja nos pressionando, seja normal. Como eu falei, é um privilégio sentir pressão, é um privilégio estar num clube que tem história, é um privilégio estar num clube que tem a camisa pesada. E também eu tenho a ciência de que a gente não vai subir no jogo contra o Maringá. A gente vai subir em outubro. E até lá faltam 4 meses. Então, acredito que é uma construção tudo isso que a gente está fazendo. Eu sei que às vezes há uma pressão absurda por tudo, pela história. Como eu falei, é um clube de tradição. Há uma pressão, só que a gente não vai subir na segunda-feira. E a pressão de segunda-feira pode ser que até outubro ela vai estar muito maior, muito mais carregada. Os atletas vão estar muito mais sobrecarregados se a cada dia a gente ir ali despejar um caminhãozinho de pressão. E nós não vamos subir, vou repetir, a gente não vai subir na segunda-feira. É outubro, uma construção aí grande que está sendo feita. Cara, joguei no Curitiba, então a gente, assim, eu tenho essa experiência do campeonato estadual de lá. A gente sabe que é uma equipe nos seus domínios muito forte, né? Que tinha uma maneira de jogar bem complicada, que seguia individualmente todos os atletas dentro do campo. Mas assim, ainda a gente, até ontem, né? A gente fez a análise do jogo passado ainda, né? E a partir de hoje acredito que a gente comece já a pensar e ver os pontos fortes e os pontos vulneráveis do Maringá para que a gente saia de lá, vá até lá com esse pensamento e saia de lá vitorioso. Bom, tá aí a palavra do William Faria. William Farias, né? Capitão do Guarani, volante, jogador muito importante nesse esquema do Hélio Cizenano. Quem tá acompanhando no YouTube tá vendo a bonita família do William Farias. Ele tem 3 filhos, um dos filhos, o mais velho, ele tem necessidades especiais. Imagina só, né? Quem tá nos acompanhando deve estar pensando e se colocando na pele do William Farias. Ele jogou 2 anos no Novo Horizontino sem ter esse contato com o filho, porque o filho precisava de um atendimento especial, ainda precisa, ficava em Curitiba, lá no Paraná, capital do Paraná, e ele em Novo Horizonte, aqui no interior de São Paulo. Imagina só, eu vou até passar para você, para os comentaristas comentarem, né, Batista? Já eu vou falar do time também, uma entrevista exclusiva com o Dr. André Torquato, ele já me mandou, a entrevista tá gravada, sobre uma nova situação nas eleições do Guarani. Mas falando do William Farias, né, imagina só, quem é pai, quem acompanha, né, de perto esse tipo de situação, o quanto que ele não tá se esforçando para vestir a camisa do Guarani, e ele falou a cada treino, a cada jogo, para ele até poder ficar mais na cidade de Campinas, porque a cidade de Campinas tem sido muito boa para os 3 filhos, e principalmente com relação ao filho mais velho e toda a estrutura que ele tá tendo. Tanto é que, vale lembrar, nos 2 primeiros jogos no Brinco, que o Guarani venceu Volta Redonda e depois empatou com a Itabaiana, ele foi um dos principais jogadores em campo. A gente até destacava nas transmissões da Rádio Bandeirantes, que ele foi um dos principais atletas. E nesse jogo ele não foi muito bem na bola rolando na marcação, mas saiu dos pés dele a origem da jogada, que começou com ele ali trocando bola. Ele tocou para o Guilherme Parede,
o Parede conseguiu escanteio. O próprio Parede bateu escanteio e ele mesmo disse que não costuma entrar na área e entrou. E foi algo sobrenatural. Querem comentar um pouquinho do que disse, dessa história do William Farias? E já já eu falo sobre possibilidades do time, Batista. Sim, mas antes eu tenho um recado da Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, e aos sábados das 8 da manhã até o meio-dia. Pode ser que você não tenha tempo aí durante a semana, corre muito grande, né, de todo mundo, mas aí você vai então no sábado, nesse horário especial da Logos, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos! Olha, gostei muito da entrevista do William Farias. Ele teve uma resiliência impressionante. No jogo, logo depois do jogo, ele deu uma entrevista à Band, que transmitiu ao vivo e para todo o Brasil, e ele disse que não estava bem no jogo. Eu o critiquei, com bola rolando, assim também como os comentaristas Tigrão e CH que estavam comigo na transmissão. E ele errou passes, armou contra-ataque. É aquele dia que o negócio não estava dando nada certo. Cometeu uma falta besta sem sentido, tomou um cartão amarelo que poderia ter comprometido a continuidade dele no jogo, mas ele continuou e fez o gol. E saiu com o rótulo, com o rótulo de herói do jogo, o cara que marcou o gol da vitória, deu 3 pontos importantíssimos para o time do Guarani. Então é assim que a coisa funciona na vida, né? Ele demonstrou uma capacidade de superação extraordinária. E há pessoas que, ao menor sinal de dificuldade, se desesperam, desanimam, desabam, arrastam-se pela frustração, né? Fica ali permitindo que o medo vá esfacelar uma possível vitória. E no futebol, assim como na vida, a distância entre a derrota e a vitória pode caber aí em 1 minuto, em 1 metro. Muitas vezes o que separa os que vencem dos que sucumbem não é apenas o talento, mas é a resistência emocional. Foi isso que o William Farias demonstrou. Você vence se você continua. Vence quem suporta o peso da queda sem abandonar a própria caminhada. Vence aquele que resiste, aquele que não desiste nunca. E foi o que o William Farias fez. Não desistiu nunca e foi premiado pelos deuses do futebol com o gol que deu a vitória para a equipe do Guarani. Então, eu já gostava do futebol do William Farias, mas passei, depois desse jogo do sábado, a admirá-lo pela força que ele demonstrou. Eu só espero que mais jogadores tenham essa capacidade de superação que teve o William Farias. Ele precisa ser imitado, não só pelos próprios jogadores do Guarani,
mas ele é um exemplo de gente, de pessoa, de ser humano que precisa ser imitado dentro do próprio futebol por outros jogadores de outros times e da vida por pessoas. Todo mundo tem problema, todo ser humano tem problema, então a diferença é da maneira que você encara esse problema para resolvê-lo. Vamos lá, CH, comentando aí a entrevista do William Farias. Quando ele foi contratado pelo Guarani, eu comemorei porque eu já conheci o jogador. Com a bola rolando, eu confesso, em alguns momentos fiquei reticente e preocupado. E perguntava para mim mesmo, será que você teve critério na análise? Será que você não errou? Por muitas vezes ele me fez pensar desta maneira. Mas eu já conhecia o profissional. Eu não conhecia essa parte fora de campo com o filho, não é? E da maneira com que ele fala e se posiciona, eu já gostava dele, agora virei fã dele. Eu não estou falando do futebol, eu estou falando do conjunto da obra. Ele é um jogador muito esforçado, profissional e um ser humano extraordinário. Parabéns a ele, a entrevista foi muito esclarecedora, diferente, bem feita, e eu gostei, Batista. Isso é importante, que a torcida assimile, tenha perspicácia, tenha conhecimento de como é o atleta que joga no clube dele de coração. Enfim, ele merece todos os aplausos e os deuses do futebol, como você falou, não é? Premiaram ele com o gol de cabeça, que não é muito a dele, né, Batista? E você, Tigrão, William Farias. Entrevista emocionante, muito bem feita. Parabéns ao Breno Beretta pela iniciativa, pela qualidade da entrevista. E parabéns ao William Farias pelo exemplo. É muito importante para um clube de futebol, para um time, para um conjunto, né? Ter no grupo um cara com uma cabeça privilegiada, equilibrada, né? Um cara centrado, um líder, mas um líder positivo. Então eu gostei muito. Perguntas bem feitas, respostas claras e sinceras, nota 10 para a entrevista. São 18h36, um rápido intervalo e depois seguimos com o Guarani. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
18h39, a promoção dos ingressos está encerrada. Não mande mais o nome, porque agora nós vamos já divulgar os ganhadores. 10 ingressos para o jogo da Ponte diante do Sport, sábado 18h30, tá bom? A promoção está encerrada já. Vou divulgar os nomes. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, apenas R$ 69,90 para retirar lá no restaurante. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça sua e faça a festa onde você quiser, aí na empresa, na sua residência, lá com o pessoal do futebol. Mas, se preferir, fique na comodidade lá do Ponto 10. Tem salão climatizado e aí você vai ficar na tranquilidade. Aproveite, porque lá no Ponto 10 tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. E tem chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E tem cerveja de garrafa, 600 ml, a partir de R$ 10. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem na esquina da Cônigo Cipião. Nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 18h41, seguindo o bebê. Eu vou passar rapidamente pelo time, Batista, porque já eu vou trazer uma entrevista exclusiva e uma informação exclusiva do Dr. André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, a respeito das novas eleições. Bom, primeiramente, quem está nos acompanhando no YouTube vai ver um pouquinho do gramado do CT, que ficou um tapete, ficou o mesmo gramado, a mesma qualidade do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eles começaram a treinar nessa semana, na terça-feira. Fizeram jogo treino por aí, até para não desgastar o gramado do Brinco. Então esse é o novo gramado do CT. Mesma qualidade, uma grama ralinha, top para realizar os treinamentos. Agora eu vou mostrar o Luca. O Luca, quem está nos acompanhando no YouTube, vai ver o Luca. Ele chegou de tênis, colocou a chuteira e treinou. Está naquela fase final de transição, pode ficar à disposição do técnico Hélio Cizenando. Outro jogador que estava por lá, o Isaac, também colocando a chuteira, sentado no banco. Quem está vendo no YouTube, colocando a chuteira vermelha, ele está do lado do William Farias ali. Treinou também na parte que eu pude acompanhar. O Emerson é outro jogador, esse mais preocupava, né? Porque ele saiu com dores na coxa, também colocou a chuteira, tá aí com a chuteira debaixo do braço, depois ele colocou a chuteira e também foi para o treino. Se eles não sentirem nada durante a semana, provavelmente ficarão à disposição para o jogo diante da equipe do Maringá. Segunda-feira no Willie Davis, lá no Paraná, às 8 da noite, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Não sei ainda o que o Hélio Cizenando vai fazer, porque ele ainda não montou o time para esse jogo lá no Paraná. Agora sim, quem está nos acompanhando vai ouvir a entrevista exclusiva com o Dr. André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, porque a juíza, a doutora Ana Lia Beal, hoje ela colocou mais uma decisão. E ele vai explicar como foi essa decisão da juíza que saiu agora há pouco. Breno, vamos lá. O Guarani fez uma petição pedindo esclarecimentos a respeito das questões das eleições, se manteria a chapa, se não manteria, se manteria a votação de recursos, não manteria, como seria o rito das eleições, diversos questionamentos, tá?
E nessa mesma petição, o Guarani informou que tinha recorrido para o tribunal para tentar reverter a decisão dela, que, como nós já sabemos, foi indeferido o efeito suspensivo. Hoje saiu uma decisão da juíza. Qual que é essa decisão? A juíza, primeiramente, ela observa que foi ingressado com recurso de agravo de instrumento e determina que o processo fique suspenso por 15 dias até se ter a comunicação oficial de que não teve efeito suspensivo o recurso. Nós já sabemos que não teve efeito suspensivo, mas a juíza não foi comunicada oficialmente nos autos que não foi concedido o efeito suspensivo. Diante disso, ela profere uma outra decisão abaixo, que decorrido esses 15 dias do prazo para informação do agravo, que acredito que deva ser ocorrer essa semana, cumpra-se a decisão que ela determina as eleições. Então, no meu entendimento, o processo suspende, né? Daí aguarda esses 15 dias para depois, então, cumprir a decisão anterior de se contar os 30 dias para a convocação das eleições. Então, aguarda essa resposta do agravo para depois, tendo essa resposta, cumprir a decisão de 30 dias 30 dias corridos para as eleições. E, não obstante a isso, ela determinou também, tendo em vista os questionamentos do Guarani a respeito de como vai ser o rito das eleições e principalmente se vai se aproveitar as chapas já inscritas, ela determinou a manifestação do Felipe, o autor da ação, para que ele se manifeste também sobre os questionamentos feitos para o Guarani. Daí, acredito que depois que o Felipe falar nos autos, a juíza vai proferir uma decisão de como vai ocorrer a eleição, se vai aproveitar as chapas inscritas, se vai ter novo julgamento do recurso e mais questões, né? Então, essa que foi a decisão da juíza. Bom, tá aí, portanto, a palavra do doutor André Torquato, em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. A juíza suspendeu por 15 dias essa situação, ela não foi comunicada oficialmente que o Guarani perdeu o recurso, né? Que o Guarani tentava entrar com recurso. Quem está acompanhando no YouTube está vendo a decisão da juíza, doutora Ana Lia Beal, publicada hoje, da 11ª Vara Cível de Campinas. Então é muito provável que os trâmites aconteçam nesses 15 dias, para resumir, que estão suspensos, né? Essa decisão anterior dela foi suspensa. E daqui 15 dias é provável que comece a nova contagem para os 30 dias, porque nós vamos ter as eleições. Aí só resta saber se as chapas vão ser inscritas novamente, se vão aproveitar as chapas já inscritas, mas daqui 15 dias começa o novo prazo, provavelmente dos 30 dias para novas eleições, que não serão em maio. Então, muito provavelmente em junho, as próximas eleições do Guarani. Batista. Bom, eu não sou advogado e também não tenho conhecimento dos autos. Mas, como jornalista, eu entendo que as eleições foram anuladas. Você não pode aproveitar as chapas que participaram da eleição anterior. Tem que montar novas chapas, tem que começar tudo de novo. O pleito tem que ser organizado novamente. Essa é a minha visão. Agora, a magistrada, com todo respeito, ela tem que ser mais clara na sua decisão. Eleições estão canceladas. As chapas para as novas eleições precisam fazer de novo as suas inscrições. Então, vai ter uma nova eleição, tem que ter novas chapas. Pode ser até as mesmas, não tem nenhum problema. Mas, já que vai ter uma nova eleição, tem que ter novas chapas inscritas, pelo menos eu entendo assim. Bem, já quero ouvir o Tigrão e também o CH com relação ao provável time do Guarani para enfrentar o time do Maringá segunda-feira. Mas antes, atenção, atenção! Você que participou aqui do sorteio
Vamos divulgar os 10 ganhadores para o jogo Cadeira Vitalícia, jogo da Ponte, sábado, às 18h30 contra o Sport. 1. Antônio Carlos Miato. 2. Antônio Gonçalves de Carvalho. 3. Bruno Henrique Urbano Leão. 4. Cláudio José Rodrigues dos Santos. 5. Marcelo Bárbaro Dantas Júnior. 6. Márcia Moreira Fonseca. 7. Patrícia Jung Silveira Santos. 8. Pedro Paulo Diniz. 9. Sandro Alex de Souza Magalhães. E 10. Vitor Nogueira Marques. Repetindo. 1. Antônio Carlos Miato. 2. Antônio Gonçalves de Carvalho. 3. Bruno Henrique Urbano Leão. 4. Cláudio José Rodrigues dos Santos. 5. Marcelo Bárbaro Dantas Júnior. 6. Márcia Moreira Fonseca. 7. Patrícia Jung Silveira Santos. 8. Pedro Paulo Diniz. 9. Sandro Alex de Souza Magalhães. E 10. Vitor Nogueira Marques. Parabéns aos ganhadores. Atenção, hein? Os ganhadores vão retirar o ingresso lá no estádio Moisés Lucarelli. Após a abertura dos portões, 2 horas antes da partida, a retirada será na sala VIP do torcedor camisa 10, o TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros e também na Vitalícia, ali próximo do portão 1. Se você for retirar o ingresso, você ganhador, antes das 16h30, aí a entrega será na sala principal do TC10, portaria 2. Então, antes das 16h30, portaria 2. Após as 16h30, próximo do portão 1, ali próximo também daquela entrada dos árbitros lá no TC10, tá bom? Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. Vamos lá, Tigrão, noticiário aí do Guarani, que joga somente na segunda-feira, diz aí, Tigrão. É muito cedo ainda, apesar de já ser quinta, mas como o jogo é na segunda, tem algumas dúvidas, né? O Breno disse que o Luca está aí em fase final de transição. Muito bem, mas já calçou a chuteira e foi para o treino. Então, nós precisamos saber do Luca e também precisamos saber do Emerson, lateral esquerdo. Emerson Barbosa. Como é que vai ser? Saiu contundido. Então, se o Emerson voltar, tiver em condições, parece que vai ter condições, o Breno pode me ajudar aí, e o Kevin também tiver condições. Eu acho que os dois estavam com chuteira e os dois, eu acho que eles vão ficar à disposição. Assim como o Isaac, que não ficou no último sábado, né? Eu acho que os 3 vão ficar à disposição do Hélio. A não ser que eles sintam, quando tiver aquele treino mais forte com bola, né? Que eles sintam alguma coisa. Então eu concluo, em sendo confirmado de que os 3 estarão em condições, que eu começaria com o mesmo time que iniciou a partida contra o Santa Cruz com uma modificação. Luca no lugar de Maranhão. E você, CH, sua opinião também aí com relação ao noticiário do Guarani. O Emerson na lateral esquerda, falta ainda muito tempo, mas a coisa já está se desenhando. Eu escalaria o Emerson na lateral esquerda, voltaria com ele. E na frente vai jogar o Luca. Se está recuperado, vai jogar o Luca. O menino Kevin vai ficar no banco. Eu faria diferente. Eu acho que ele mantém o João Paulo, o Cachoeira, não é? Enfim, vai mexer o mínimo possível. Essa é a expectativa que tenho, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geral. O Batista, eu estava analisando esses dias aí, já venho pensando há um bom tempo. Eu acho que o
os times de Campinas deveriam contratar algum diretor que já trabalhou nesses órgãos de pesquisas, porque eles dão o resultado de do segundo tempo, vamos dizer assim, do segundo turno, antes de acontecer o primeiro. Seria bom demais, aí os times subiam rapidinho. Porque eu não consigo entender esse tipo de coisa aí. Dá o resultado do segundo tempo antes de acontecer o jogo. Um abraço aí, sempre ligado na Bandeirantes. Muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Opa, tudo bem? Batista, que entrevista desse jogador do Guarani, cara. Que tranquilidade, que paz. Olha, tá de parabéns, viu? Pela entrevista. Sou pontepretano, mas eu gostei muito da entrevista do rapaz. É difícil você ver uma entrevista de um goleiro assim, Batista. Mas tá joia, viu? Vida que segue e Deus que abençoe ele. E o filho dele também, né? Beleza, a família toda. Abraço, Miranda. Abraço, Miranda. E agora na lata. Responde na lata. Anunciado como novo reforço do Fluminense, Hulk só poderá atuar depois da Copa do Mundo, quando reabre a janela de transferências. Na sua opinião, tem espaço para Hulk na equipe titular do Fluminense ou não? Começo com você, Tigrão. Sim. E você, CH? Sim. Breno Beretta. Tem espaço porque ele se cuida, mesmo com 39 anos. Eu sigo com você, bebê. Gustavo Scarpa usou as redes sociais para desabafar sobre rumores de saída do Atlético Mineiro na janela do meio do ano. Abre aspas. Estou feliz no Galo e minha família adaptada à cidade. Se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aliás, ontem conversei com o nosso diretor e me foi dito outra coisa. Sigo trabalhando muito para mostrar o meu valor. Fecha aspas, escreveu o jogador que atualmente é reserva no Galo das Alterosas. Na sua opinião, Scarpa tinha potencial para ir mais longe na carreira? Tem potencial, mas ele precisa jogar bola. Não jogou nada no Galo ainda. E você, CH, a sua reflexão? Eu me decepcionei muito com ele no Atlético Mineiro. Ele tem potencial para jogar mais. E você, Tigrão, diz o quê? Não ornou no Galo. Vamos lá, CH, pensando no clássico contra o Corinthians no domingo. Roger Machado vai entrar em campo com a equipe reserva no duelo de daqui a pouco contra o O'Higgins pela Sul-Americana. Uma derrota no Chile tira o São Paulo da liderança do grupo, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase. Na sua opinião, Roger acerta em iniciar com a equipe reserva pensando no Brasileirão ou deveria levar força máxima a campo nesta quinta-feira? Acerta colocar time reserva porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E você, Tigrão? Acerta se levar pelo menos 5 titulares no banco. Se a boca da égua azedar, ele pelo menos mescla. E você, bebê? Eu acho que faria um misto, acho que ele erra. Até porque se ele perder hoje, perder domingo, ele tem chance de cair. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte, a sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta, a diretoria da Macaca, acertou o pagamento aos funcionários que trabalham registrados na CLT e amanhã os jogadores, o elenco da Ponte Preta vive a expectativa de receber pelo menos uma folha salarial. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, a juíza doutora Ana Lia Beal, ela suspendeu aquele processo de 30 dias por 15 dias. Ela vai aguardar algumas respostas e vai se pronunciar daqui a 15 dias, muito provavelmente,
novas eleições serão marcadas para 30 dias corridos, como foi a primeira decisão dela, ou seja, eleições no Guarani somente no mês de junho. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço para você, até amanhã, CH. Abraço, boa noite a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, amanhã você explica o que significa azedar a boca da égua, hoje não dá tempo, abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, e um abraço especial para você, que é da raça do bambu, enverga, mas não quebra. Até mais. Até mais, e na sequência vem aí o futebol na rede, Rogério Assis. Ô Canhão, vai Canhão, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Me parece, então realmente a torcida do Rinks faz bonito e lota o estádio, Canhão. E a El Falcon Pérez vai autorizar o argentino, apito na boca, autoriza. Começa o Higgins em São Paulo, no Chile. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. E a bola já sai, ela tá em jogo e já saiu. Saída errada na marcação com a defesa do Higgins, não pega Faúndes.